Sim, a gente ouviu esse testemunho de nós nos deixarmos ser usadas pelo Senhor. E ela contou esse testemunho, né, falando em que ela se permitiu ser usada por Deus, mesmo assim, será? Não, não, Deus, eu não quero. Mas se deixou ser usada, e aquilo foi um instrumento de Deus na vida de uma outra pessoa, e grandes coisas o Senhor fez ali na vida daquela pessoa, para quem, né, ela se deixou ser usada por Deus. Só que ela tinha me contado um outro testemunho também antes, e que era o testemunho que ela, a princípio, viria contar aqui, quando a gente conversou pela primeira vez, mas aí depois surgiu esse outro, e esse outro teve a primazia, mas eu falei para ela, não, vai lá, volta hoje e conta para a gente aquele primeiro testemunho que tem a ver com paternidade, algo que é tão importante, né? E que tantas pessoas, não só mulheres, mas homens também, têm tanta dificuldade de reconhecer Deus como Pai. Só antes de passar para ela, eu me lembro de uma vez um testemunho que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, em que ele disse que ele estava pregando e, durante a pregação dele, ele percebeu uma direção de Deus para... Ele falou que ele não é comum ele fazer isso, mas ele percebeu uma direção de Deus, ele pedir para que uma pessoa ministrasse na vida da outra. E as pessoas começaram a fazer, e lá na frente Deus colocou no... Está lá no... Isso, vão botando ali, vão botando os seus pedidos de oração, no final a gente vai orar. E ele falou que, enquanto ele estava tendo esse momento, Deus ministrou no coração dele, que era para ele lá atrás, era uma igreja grande, lá atrás, nos últimos bancos, e abraçar um homem, só abraçar. Aí ele falou, não, Deus, não vou fazer isso, não, porque eu não sei quem é, eu não conheço ninguém aqui, como que eu vou chegar lá perto de um homem e falar? Mas o Senhor, vai lá. E ele chegou perto do homem e falou, Deus, olha o tamanho dele, Deus, eu não vou chegar, eu não vou fazer isso não, ele vai achar até estranho. E o Senhor falou, abraça ele, só abraça ele, não fala nada, só abraça ele. Fala para ele, Deus mandou eu vir te abraçar. E ele falou, então tá bom, eu vou obedecer. Igual a Suzete, né? Então tá bom, né, Deus? E aí ele foi lá e abraçou, chegou perto desse homem e falou assim, olha, eu estava lá, eu nem queria vir aqui, mas Deus falou assim para mim, que era para eu vir aqui e te abraçar e falar para você assim, Deus mandou eu te dar esse abraço. E ele falou, quando ele abraçou esse homem começou a chorar, mas o homem chorava igual uma criança, sabe? Aquele choro compulsivo. E aquele homem enorme, de quase 2 metros de altura, virou para ele e falou para ele assim, agora eu entendo que eu tenho um pai, que Deus é meu pai, porque eu cresci a minha vida inteira, desde que era criança, hoje eu sou um homem casado, tenho filhos, e eu cresci sonhando em ter um abraço do meu pai. Mas o meu pai físico, né, terreno, nunca me abraçou, ele era um homem muito duro, muito, né, homem não abraça, homem... E eu cresci, e eu tinha muita dificuldade de entender Deus como pai, porque eu não tive esse relacionamento, né, de pai e filha, assim, de relacionamento terreno. E agora, quando você veio e falou que Deus mandou me abraçar, eu percebi esse abraço como se realmente fosse Deus me abraçando e falando, você é meu filho e eu te amo. Incondicionalmente. E ele falou assim, agora sim eu sei, eu tenho um pai. E eu sei o que é receber o abraço de um pai. E o testemunho da Suzete fala sobre isso, sobre paternidade, e eu creio que nós seremos muito abençoadas. Então, Suzete, pode falar, fala bem alto, Suzete, para não ficar baixinho, que sua voz é baixinha, para a gente poder ouvir e sair legal aqui na gravação.
Bom, na verdade, a pastora já acabou de contar o meu depoimento, porque a sensação é exatamente essa. Quando a pastora falou do abraço e o que o rapaz, o retorno que ele deu, eu falei, pronto, ela já contou todo o meu, né, testemunho. Mas eu estava agora há pouco ali sentadinha na varanda, antes de começar aqui o nosso encontro, e eu falei para o Espírito Santo, eu vou falar que sou filha de Deus, mas todo mundo é filha de Deus. As mulheres todas que estão lá vão dizer, tá, e daí? Eu também sou filha de Deus. E o Espírito, eu falei, como é que eu faço, né? Aí o Espírito Santo me respondeu o seguinte, todas são filhas de Deus, mas cada uma vai ter uma história diferente para contar com Deus. Cada uma vai ter uma data, uma certidão diferente. Eu não sei se vocês têm, né? Eu já falei aqui que, apesar da minha idade, eu sou nova convertida, mas eu tenho 2 datas de nascimento, né? Aqui do ano que eu realmente nasci, da minha mãe, e quando eu entrei nas águas, né? Então, quando o Espírito Santo falou para mim que cada uma teria experiência diferente, datas, certidões diferentes, eu recorri e eu falei, bom, é verdade, cada uma vai ter. E aí eu escrevi o seguinte, para a gente começar, eu fiz uma aberturazinha, impossibilitada de acessar o convívio da... Gente, me deu vontade de chorar. Eu vou tentar não chorar. Impossibilitada de acessar o convívio da paternidade física na infância e adolescência, em minha fase adulta, Deus, o meu Pai espiritual, disponibilizou um sem número de acessos para eu viver na íntegra seu amor até a volta de Cristo. Hoje está muito em voga, né? Produção independente, da era Xuxa para cá, as pessoas não falam quase mais da figura do pai. Mas para mim, que tenho 65 anos, e só tinha o nome da mãe, Suzete Lima é o meu nome, foi muito pesado a minha infância e adolescência. E quando eu entrei para a igreja, eu conheci essa igreja de Jacarepaguá através da Atos. Eu fui fazer a minha inscrição para fazer a Atos e passei pelo salão da igreja e eu quis ficar na igreja. Mas em datas festivas, como o Dia dos Pais, eu sempre chorava muito, eu sempre tinha muita tristeza, porque a minha mãe, solteira, 3 filhas de pais diferentes, e eu nunca tive proximidade, nenhuma de nós 3 teve proximidade com o nosso pai. E eu passei a minha adolescência procurando nos rostos. Eu ficava me olhando, né? Porque eu tenho um lábio leporino, e eu ficava olhando para alguns possíveis homens ali do meu entorno para saber quem poderia ser o meu pai, já que a minha mãe não admitia falar no assunto, né, de paternidade dentro de casa. E nisso o tempo foi passando, me tornei adulta. Quando cheguei na igreja, eu trabalhei um tempo na secretaria, na Kids, né? E num desses dias que eu estava lá acho que é plantão que fala, né? Estava lá prestando lá o serviço, ia ter a apresentação do Dia dos Pais. Eu pedi para minha coordenadora na época se eu podia assistir. E eu pude descer e assistir. E foi uma coisa linda demais. Foi muito lindo. Mas no final da apresentação eu me surpreendi. Eu falei, ué, eu não chorei, porque eu sempre chorava. Qualquer coisa que falasse de pai, eu chorava, porque eu lembrava que eu não tinha pai, eu não tinha conhecido a cara do meu pai, eu não sabia descrever o meu pai. E em época de escola, aquela história de Dia dos Pais, levar presente, e nunca tinha. E eu me surpreendi, eu sairia dessa apresentação das crianças, já viria para casa, né? Porque terminava no fim do turno também que eu estaria trabalhando.
E quem conhece a igreja sabe que é um pedaço longo da igreja até o ponto do ônibus na Intendente. E eu vim pisando em nuvens. Eu não conseguia ter tristeza, só conseguia lembrar daquelas crianças, e criança mostrando gravatinha para o pai, criança fazendo homenagem para o pai, uma coisa muito linda. E quando chegou, eu aí no meio do caminho, andando ali, percorrendo aquele caminho, eu lembrei, eu falei, meu Deus, eu tenho um pai. Ali naquela coisa de estar surpresa por eu não estar chorando, eu falei, meu Deus, eu tenho um pai também. Eu não sou mais órfã, né? Porque essa palavra órfã incomoda demais, né? Você é órfão por quê? Teu pai morreu, né? Quem é órfão de pai vivo? E eu fiquei tão feliz, gente, mas tão feliz que eu fui falando pelo meio da rua, não sei como foi a minha entrada no ônibus, eu não sei quem achou que eu estava doida ou não, mas eu, a partir daquele dia, eu falei, eu não sou mais órfã, eu tenho um pai. E aí eu lembrei que não é só pai. Com a paternidade vem uma família inteira, inclusive a nossa igreja, a família da fé, né? E foi muito especial aquele dia, era assim, o depoimento, o testemunho mais forte que eu tinha para falar a minha vida toda, e acho que vai ser ainda, porque eu ainda não superei esse dia, foi uma descoberta maravilhosa, uma descoberta única, porque a gente aprende ao longo da vida a se relacionar com Deus como Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Essa parte do pai fica meio que de lado. A gente se dirige muito para Deus com respeito, o Senhor é onipotente, é onipresente, é onisciência, mas a gente coloca sempre um distanciamento. E não é isso que Deus quer. Esse pai que eu descobri aquele dia é um pai próximo, um pai que quer intimidade, um pai que quer relacionamento. E foi por isso a minha alegria. E eu não tinha lembrado antes de procurar, até porque a pastora Lilian me avisou hoje que eu traria o depoimento, né? Mas eu queria lembrar o que na época eu consegui escrever em relação ao pai. O pai que foi sonegado o tempo todo, para mim, a vida inteira, esse pai veio com uma força. Nunca mais eu fui sozinha, eu nunca mais tive medo. Quando as pessoas, quando as situações se opõem, eu digo assim, eu vou falar com meu pai. Eu vou falar com meu pai. E muita gente acha que é pai físico. Hoje eu falei isso com a pastora Lília, né? Muita gente acha, quando eu estou falando do meu pai, acha que é pai físico. Nós sabemos que é um pai vivo, mas as pessoas de fora, quando eu digo vou falar com meu pai, ah, Suzete, olha, eu nem me preocupo com quem está levantando qualquer coisa contra mim. Eu vou falar com meu pai. E é verdade, gente. É assim a minha vida. Aos 65 anos, eu não me sinto mais sozinha. Eu tenho um pai. Eu tenho uma identidade. Hoje, ninguém vai mais arrancar de mim filiação. Vanderlei Lima, já falecido. Pai, não tem mais essa história de... Eu sempre coloquei, quando eu ia preencher ficha até para a faculdade, foi meu último constrangimento nesse setor aí que eu coloquei. Pai desconhecido. E a menina olhou para minha cara. Hã? Eu falei, meu pai nunca me conheceu, nunca me registrou. Mas acabou, gente. Isso acabou. Ninguém que é filho de Deus é órfão. Não existe órfão sendo filho de Deus. Então, por favor, abracem isso, abracem essa verdade e começa a falar mesmo. Traz esse pai, esse Deus. A gente precisa respeitar Deus, sim, claro. Mas qual é o filho que chega para o pai e diz: pai, sua excelência, será que você pode ir na minha escola pagar a minha... Ninguém chega assim. Ô pai, ó, vai vencer. Ó, a minha fatura. Ó, é assim que a gente chega para o pai. Deus quer exatamente isso. Ele quer que a gente chegue para ele com essa intimidade, com essa proximidade. Pai, pai, pai. E quando eu estou em algum momento de muita dificuldade, que eu não consigo falar, eu abro a boca e só digo, pai, pai,
pai, pai, pai. E quanto mais você vai repetindo pai, você vai chorando. E esse pai aí é uma palavrinha de 3 letras, mas sai tanta coisa, gente. Quando a gente está atribulado, que você fala, pai, quando você pede a ele, pai, me ajuda, sai tanta coisa nessa palavra, pai. Sai muita coisa e a gente fica forte de novo. Forte de novo. Então, eu queria não chorar, porque já passaram, né? Tanto tempo. Suzete, foi lá em 2017 que você entrou nas águas. E você se batizou, e depois você descobriu o pai lá em 2018. Mas é forte, gente. A gente não consegue passar para vocês sentimento. É difícil passar sentimento, mas é forte, e eu convido vocês a terem essa experiência com o Pai. E eu, como disse, estava ali falando com o Espírito Santo, e além daquela aberturazinha que eu fiz para vocês, eu vou ler de novo, que eu li antes, né? De falar com vocês, impossibilitado de acessar o convívio da paternidade física na infância e adolescência, em minha fase adulta, Deus, o meu Pai espiritual, disponibilizou um sem número de acessos para eu viver na íntegra seu amor até a volta de Cristo. E o Espírito Santo, enquanto eu estava falando para ele, tá, mas como é que eu vou me diferenciar? E como eu já disse para vocês, ele falou que cada um tem uma história diferente. E a sua identidade é a seguinte: eu sou diferente, sim, eu sou diferente. Porque o meu DNA é de paternidade divinal. Eu sou personalidade singular de matéria-prima exclusiva do Senhor. Essa matéria vem do reino de Deus. Quem sou eu? Eu sou obra única da criação de Deus. A partir daí, eu reconheci a minha importância. Quem não tem interesse em conhecer a minha história, quem não tem interesse em saber nada de mim, está perdendo uma grande oportunidade de completar algumas páginas do teu livro da vida. Vocês sabem que a gente aqui está escrevendo uma história, né? O livro da vida. Então, depois que você é filha, que você reconhece a sua importância, a paternidade, que você reconhece que você tem o DNA de Deus, aquela pessoa que não dá importância a isso, ela está perdendo oportunidade. Nós temos um livro numerado. Suzete, livro numerado, sim. Você faz aniversário? Né? Então, o livro da tua vida, ele é numerado. Você não pode se apresentar diante de Deus com esse livro faltando páginas. Ele é numerado para que você não arranque nenhuma página desse livro. Né? Então, dentro dos anos, tem outros números que são meses, semanas. Agora, pensa bem, como é que você vai apresentar esse livro? Como é que você vai publicar esse livro no Reino Celestial com páginas em branco? Obrigada pela oportunidade, pastora. Seu microfone está fechado, pastora. Deixa eu te falar uma coisa, não fica preocupada de que você falou assim, como pode parar, depois desse tempo todo eu ainda choro. Chora, deixa, se passar 20 anos, continua chorando, 30, sabe por quê? Porque isso aponta para um coração quebrantado, sabe? Nunca fala assim, já tenho muito tempo de crente, eu vou ficar chorando. Chora mesmo na presença do Pai, porque quando a gente tem um coração quebrantado, sabe? O coração quebrantado, ele é sensível à voz do Espírito Santo. Então, nunca queira resistir aos toques do Espírito, mas deixa tocar, deixa chorar, deixa fazer vergonha, sabe? De babar. Chorar de babar não tem problema, sabe? Você está na presença do teu Pai. E não precisa ter vergonha, nada disso, né? Eu queria fechar trazendo uma palavra rápida, eu vou continuar aqui a gravação, justamente sobre paternidade, né? Apontando isso. E eu tenho anotado aqui, olha só que interessante, a paternidade de Deus, ela se refere ao relacionamento amoroso, protetor
e orientador de Deus com aqueles que o reconhecem como Pai por meio da fé. Olha só. Esse é o teu Pai, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus, quer dizer, Deus, ele é um Pai amoroso, ele é um Pai justo, ele é um Pai presente, que cuida, que corrige, que guia e que ama incondicionalmente os seus filhos. E assim, alguns aspectos, eu queria ver rapidinho com vocês, alguns aspectos dessa paternidade de Deus. A primeira delas é justamente esse amor incondicional. Deus ama, na verdade, a humanidade de forma incondicional. Quando a gente lê aquele versículo de João 3,16, que às vezes a gente até já decorou, a maioria já decorou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente decora e sai falando e a gente não para pensar no que a gente está falando às vezes. Gente, olha isso aqui, olha o tamanho desse amor. Primeira coisa, ele foi o iniciador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele tomou essa decisão. Né? Ele foi o iniciador de todas as coisas. E ele deu o seu filho único. Né? Ele abriu mão daquele filho único. Mas olha só o que me chama mais atenção, que aponta para esse amor, é que eu sempre uso esse exemplo, que Deus poderia ter falado, olha só, eu amo vocês, eu amo muito vocês, amo todos vocês. E até gritasse, eu amo, 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 dá até eco. Mas poder falar, mas fica aí, eu amo, vocês vão passar uma eternidade sem estarem na minha presença, mas eu amo vocês. Não. O amor dele não é só de palavras. Né? Hoje em dia é tão fácil, a gente escuta, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu vejo, às vezes, tem uns programas que eu gosto muito desses programas de decoração, sabe? De coisas assim. E, às vezes, tem uns que, quando a pessoa terminou de fazer a decoração, né? E as pessoas, ai, nossa, ficou lindo, e não sei o quê. E aí agradecem ao decorador, né? Ao arquiteto. Muito obrigada por isso. Ele falou, de nada, eu amo você. Não fala nada, gente. Aquilo ali é um amor de palavras, que depois nunca mais vai ver essa pessoa. Chegou ali, nem deve... É tudo... No programa é tudo assim, né? Trabalhado para criar todo aquele enredo. Né? E o amor de Deus não é assim, eu te amo, te amo. Não, ele amou provando o amor dele, enviando seu Filho único para morrer por nós, gente. Olha só. Sabe, que a gente não merecia. Que ele morreu por nós, Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando estávamos naquela natureza pecaminosa. Que amor é esse? De Deus Pai que enviou seu Filho. Então, é esse amor incondicional. Agora, o que é interessante no amor incondicional, que ele não te ama incondicionalmente, ele te ama incondicionalmente, mas ele não faz com que eu te ame incondicionalmente, você vai ficar do jeito que você está. Não, ele te recebe do jeito que você está. Mas ele te ama tanto, que ele te chama para um relacionamento cada vez mais profundo, onde a própria ação do Espírito Santo vai moldando e te transformando para que seja formado em você Cristo, o caráter de Cristo. Olha só. Mas quando a gente cai, que a gente cai, de vez em quando, não é para cair toda hora, não, gente. E como o evangelista Felipe Baroni que fala isso, que o pecado na vida de um cristão tem que ser um acidente de percurso. E é verdade. Essa história de que eu vivo pecando, não. Tem alguma coisa errada aí nesse teu relacionamento com Deus. Porque a palavra de procurar é santificação. Eu procuro me separar cada vez mais para Deus. Né? Então, mas a gente falha. E aí que está a chave do negócio, desse amor maravilhoso. O diabo, quando a gente cai, ele vai soprar mentira. Não vai para Deus, não. Foge dele, que ele vai querer acabar contigo. Não. Repreende isso. Chuta que é laço.
mas corre para os braços do teu pai e fala para ele já te perdoou de tudo, mas é tão bom quando a gente tem essa liberdade de falar, Senhor, eu sei que na cruz eu já fui perdoada de pecados passados, presentes e futuros, mas eu estou aqui como uma filha arrependida, que sei que entristeci o coração do meu pai, falando, eu errei, eu dei uma mancada. Me ajuda, me reposiciona, e ele te abraça, ele te pega com esse amor incondicional e te reposiciona, para você continuar olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, e seguir em frente nesse relacionamento. Não há mais barreiras, não há barreiras para você chegar na presença do teu pai. Segundo aspecto é o cuidado e provisão. Né? Como pai, Deus cuida, né, dessa função de pai. Ele cuida das necessidades dos seus filhos, tanto materiais como espirituais. Se lembra, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, que vai falando, né, Mateus 6, o Sermão do Monte é 5, 6 e 7, mas lá no 6, em que ele vai falar, por que vocês se preocupam? Olha as aves do céu, elas não estão preocupadas se vai ter alimento ou não, porque elas sabem que o pai delas vai prover. Olha, Salomão, olha as plantas, né, as flores, cada uma lindíssima, que hoje existe, daqui a pouco não existe mais, nem Salomão com toda a sua glória. Gente, Salomão tinha glória. Ele, naquela época, ele era o homem mais rico de toda aquela. E ele, com certeza, eram roupas, como rei, roupas lindíssimas, nem Salomão. E, gente, para e pensa, se você entra na internet, aí hoje em dia eu ia falar, pega um livro, mas hoje em dia entra na internet. Pede aí, imagens de flores, sabe? Coloca isso. Você vai ver cada coisa lindíssima. Imagens de animais. Você vai ver cada um, às vezes um passarinho, que você olha, meu Deus, como assim? Que coisa, que penas são essas? Tem algumas... essas mulheres que cuidam de... Eu esqueci, tem um nome, desse negócio visual, sabe? Que faz até aquele negócio de colorimetria, esqueci o nome, desse negócio visual. Tem umas que botam na internet que, gente, eu achei fantástico. Consultora de imagem. A Vanessa, eu não falei que Vanessa é chique? Vanessa é chique, gente. Consultora de imagem, isso. Tem umas consultoras de imagem que elas estão botando umas coisas no Instagram que eu achei fantástico. Usam slogan, eu não sei o nome de nenhum. Elas usam o slogan assim, se o pai disse que combina, é porque combina. E aí, elas botam, às vezes, assim, uma foto de um animal. E que eu nunca tinha parado para pensar nisso, nunca. Quando eu olhei, às vezes vinha ali a foto de um animal. Aí vou pegar o tigre, tá? Pensei no tigre agora. Aquelas listas pretas e ele, aquele tom meio... não era um alaranjado, meio amarronzado, uma coisa assim. E aí ela falou assim, e aí ela bota tem a foto do animal, né? E tem a foto de uma pessoa com uma roupa no tom daquele animal. E a gente olha, gente, combina! Aí outra foto, ela bota uma foto de uma flor lindíssima, né, que tem vários tons, e uma foto de uma pessoa vestida exatamente com aqueles tons daquelas plantas, daquela flor. E a gente falou assim, meu Deus, eu mostrei para a Larissa, eu falei, Larissa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí ela fala, se o pai disse que combina, é porque combina. Porque ele sabe, ele criou, ele cuida. E ele fala, olha só, não precisa se preocupar, eu estou cuidando de vocês. Sabe? E naquela época, hoje em dia, a gente, às vezes é difícil de entender isso, não tem o que comer, não tem o que vestir. Tudo bem que existem pessoas, sim, que passam por essas questões, e hoje em dia, em várias partes do mundo, com situações muito críticas, a gente sabe disso. Mas no dia a dia, aqui na nossa realidade, não é bem isso que acontece. A gente não está muito preocupada com o que eu vou comer amanhã, porque, de repente, meu arroz acabou. Mas eu tenho um macarrão aqui. Eu vou fazer esse macarrão até eu poder ir no mercado.
Vocês estão entendendo? E acabou a carne, mas eu tenho um franguinho, vou fazer um franguinho aqui. E aí amanhã eu vou no mercado. Lá não, aquela época era assim, se não conseguisse caçar, não tinha o que comer. Se desse ruim na plantação, não tinha o que comer. E aí Jesus termina citando assim, mas olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, ele fala para a gente, olha, confia. É como se ele estivesse nas entrelinhas falando, confia. O teu pai, que é o meu pai, também está cuidando de você. Se preocupa, não é também usar isso como uma desculpa de eu não vou trabalhar, não, vou largar meu emprego, vou fazer nada, vou esperar cair do céu. Não, isso é falta de sabedoria, gente, não é isso. Né? Mas é assim, mas busca ele, busca essa intimidade, esse relacionamento com o teu pai, em primeiro lugar, mergulha mesmo nele, sabe? Busca essa intimidade. Buscar a Deus em primeiro lugar, a gente às vezes tem tanto medo disso, gente. Sabe o que é? Numa linguagem muito simples, o que é buscar a Deus em primeiro lugar? É dar primazia à palavra. Se o Senhor falou que eu tenho que perdoar, e eu tenho uma situação que minha carne não quer perdoar, minha carne não quer, porque está doendo, mas a palavra me orienta, perdoa, e eu escolho viver o que a palavra diz, eu estou buscando a Deus em primeiro lugar. Vocês estão entendendo? Eu estou escolhendo a palavra, eu estou escolhendo o que Deus aponta. Isso mas isso em todas as áreas da nossa vida, em qualquer coisa, sabe? E ele é fiel. Ele não só nos dá todas as coisas, como ele é fiel, como está lá em Efésios, para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Então, ele é esse pai que cuida de você, que provê. Se lembra, a gente está vendo lá nos nomes de Deus às sexta-feira de manhã, e ele é o quê? Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele, assim, gente, você acha que Deus precisa de alguma coisa? Quem está preocupado? Caramba, não sei o que eu vou fazer amanhã. Não sei, não sei. E, olha, está faltando. Miguel, Anjo Gabriel, me ajuda aqui que eu não sei, vai faltar alguma coisa. Não, gente, ele não precisa de provisão, ele é a provisão. Então, ele é o Jeová Jireh. Jireh para quem? Para ele? Não, é para nós, a nossa provisão. O teu pai, ele provê as coisas para você. Vamos lá, para a gente seguir em frente. Ele é aquele que também disciplina e corrige. Deus corrige aqueles que ama, não com aquele cuidado, o olhinho com que vê e querendo fulminar a gente, não. Mas ele é um Deus, sim, que corrige, que nos disciplina, porque nos ama, né? Assim, disciplina em amor, apontando para a gente, sabe, para vir cada vez mais para perto dele. E sabe por que isso é tão importante? Porque ao homem no sentido genérico, né? No geral, todos os caminhos parecem perfeitos, mas há caminhos que são caminhos de morte. Então, quando o Senhor te corrige, quando ele fala, não vai por aí, não é aí, ele sempre vai te dar essa opção, não é aí, não faz isso, e ele corrige, ele está sempre te atraindo para a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, não tenha medo disso. Um outro aspecto, a de adoção espiritual. Por meio de Jesus Cristo, né, todos os crentes, todos os que creem nele, nessa obra redentora, são adotados como filhos de Deus, tornando-se herdeiros das suas promessas. Deixa eu ler aqui, Romanos 8, de 15 a 17, olha só. Pois vocês não receberam o espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberem o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha só,
Você hoje é filha de Deus. A gente tem que entender isso, gente, rapidamente. É muito importante a gente entender isso. Nem todo mundo, tá, é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Por quê? Porque toda a humanidade foi criada por Deus. Sim, nós também somos criaturas de Deus. Todo mundo, a humanidade toda é criatura de Deus, porque fomos criados por Ele. Agora, nós só nos tornamos filhos de Deus. Eu vou botar aqui no feminino, porque só tem mulher. Nós só nos tornamos filhas de Deus mediante a fé em Cristo. Nesse sacrifício, nessa obra consumada que ele fez de morte e ressurreição. Quando eu creio nessa obra consumada de que Cristo morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou, e eu creio nisso, e eu recebo ele, creio com o meu coração, declaro com meus lábios, nisso eu me torno filha de Deus. Por isso, a todos quanto o receberam quem? A Cristo. A todos quantos receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você é filha de Deus, porque você crê em Cristo, crê nessa obra dele, nessa obra maravilhosa. E olha só que interessante, que às vezes a gente fala assim... Peraí, tem gente querendo entrar aqui, peraí. Tem gente que fala assim, mas por adoção... Gente, para e pensa. Quem não, mas eu sou filho por adoção. Gente, não interessa se você é filho por adoção ou se... Vamos falar aqui no natural, tá? No natural. Não interessa, depois que você se tornou parte daquela família, não interessa se você nasceu ali, biologicamente ou se você foi adotado. Sabe por quê? A partir do momento que uma criança mesmo, pessoa, foi adotada, ela passa a ter todos os direitos legais, tal como um filho biológico. Se eu tenho, o Vitor e a Larissa são filhos biológicos. Se eu tivesse um outro filho e esse filho fosse adotado, ele não teria nascido de mim. Mas, a partir do momento em que eu fui lá, o juiz falou, né, seu filho, está aqui, né, a certidão, e saiu lá o nome daquela criança, meu marido como pai, está ali, é a certidão deles, né, que hoje, a partir de agora, nós somos pais dele, ele teria, diante da lei, ele teria os mesmos direitos legais que o Vitor e a Larissa. Se eu tivesse um imóvel para deixar como herança, ele teria o mesmo direito legal. Aquela herança não seria dividida só... não, é dividida só pelo Vitor e a Larissa, porque eles são filhos biológicos. Você, me desculpa, você é filho de adotivo, então você não vai receber. Não, pela lei. Né? Aí você vai, Marília, mas existem casos que a pessoa fez um testamento. Isso aí é outra coisa, isso aí é outro patamar. Eu estou falando nos trâmites legais, naturais, não estou falando em exceções, tá? Que a pessoa pode fazer. Hoje em dia, se eu quiser, não vou falar eu não, a pessoa que quiser, ela pode até deserdar qualquer filho. Entendeu? Então, eu não estou falando disso, estou falando naturalmente, sem que nada seja feito, tá? Extra. Ele teria os mesmos direitos. Então, se eu tenho uma casa para deixar, aquela casa vai ser dos 3. Por quê? Porque a partir do momento que ele foi adotado, ele adquiriu os mesmos direitos. Um filho adotado teve o privilégio, ainda tem isso, teve o privilégio de ser escolhido, né? Ele foi escolhido. E nós, como Deus nos tomou como por adoção, mas você viu o que eu li aqui? Nós nos tornamos aqui herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha só. Gente, olha só que coisa maravilhosa. Se lembra que eu falei lá eu li o versículo de João 3,16, que Deus deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único. Quando Jesus ressuscitou, e ele viu lá os discípulos, ele falou para os discípulos, 2 discípulos, João, acho que era João e Pedro, não me lembro agora, ele falou assim, olha, vai lá avisar os outros, vai lá avisar aos meus irmãos,
vai avisar os meus, vão na frente e avisa os meus irmãos que depois eu vou encontrar com eles. Olha só, ele já estava falando, ele já se refere, avisa os meus irmãos. Ele já tinha ressuscitado, ele já não era mais filho único, ele já não era mais o unigênito, ele era agora o quê? O primogênito, o filho mais velho. Olha só, gente, como isso envolve esse amor também. E Jesus mesmo falou, olha, vai lá avisar meus irmãos, agora eu não sou mais filho único, não, agora eu sou o irmão mais velho, por isso ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou dos mortos espirituais, e depois, pela fé nele, todos nós que cremos, morremos espiritualmente, ressuscitamos espiritualmente com ele, e nos tornamos herdeiros de Deus, ó, e co-herdeiros com Cristo, igual a ele, gente. Olha só, que amor é esse? Que pai é esse? Vamos lá para a gente terminar. Relacionamento íntimo. A Suzete falou isso quando ela está com um problema, ela só fala, pai, 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 não quero saber. É meu pai, é meu pai, é meu pai, é isso. A paternidade de Deus permite um relacionamento íntimo e pessoal com ele. E eu até li aqui, né, os cristãos são encorajados a chamá-lo de Abba, pai. Eu li isso aqui, né? Somos filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Abba é uma expressão, né, que se refere a paizinho. Paizinho, meu paizinho. Tem até uma música, né, do Diante do Trono, antiga, que eles cantavam isso. Pai, meu papai, e eles falavam isso. Você tem essa intimidade. A Suzete chegou e falou alguma coisa aí no testemunho dela, de entrar na presença do pai. E eu sempre uso esse exemplo, que é um exemplo bobo, mas que faz sentido. Agora foi eleito aí o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas isso serve para qualquer pessoa. Mas vamos usar ele como exemplo, que ele está aí, né, no topo dos noticiários. Eu não sei quantos anos tem os filhos dele, o tamanho, mas vamos supor que ele tivesse um filho pequeno, tá? Uma criança de 8 anos, tá? Vamos supor, tá? Que ele tivesse. Você acha, está lá na Casa Branca, estão lá na Casa Branca, que esse filho de 8 anos, o presidente dos Estados Unidos, é uma das figuras mais importantes do mundo, né, no nível natural. Você acha que esse filho de 8 anos ia chegar lá para o assessor do assessor, olha só, marca um horário com o presidente, senhor excelentíssimo, presidente da República dos Estados Unidos da América, Donald Trump, porque eu preciso falar com ele, porque eu preciso pedir dinheiro para comprar um picolé. E aí o assessor ia ver na agenda do Donald Trump se teria vaga para o filho, porque, gente, o picolé já até derreteu. Não, é filho. Imagina a cena. Ele correndo pelos salões da Casa Branca, entrando naquele salão oval, que é um salão que se fala tanto, aí, pai, me mandar dinheiro, eu quero comprar. Por quê? Porque ele podia, você, a gente nunca ia poder fazer isso, a gente nem conseguiu chegar perto, né? Mas por que ele podia fazer isso? Porque ele é filho. E a gente tem o privilégio não de fazer isso com Donald Trump, mas a gente tem o privilégio de fazer isso com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com Deus Todo-Poderoso, com o grande eu sou, de chegar correndo, como a Suzete falou, pai, olha o que está acontecendo, olha esse problema, olha o que eu estou passando, pai, está doendo, pai, me ajuda, pai, olha só, pai, eu tenho esse sonho, eu vou te contar o meu sonho, porque é teu pai, só por isso, só porque é teu pai. E, para terminar, ele te dá proteção e segurança. Deus, ele é apresentado como um pai, que ele é um refúgio e protetor para os seus filhos. Ele não é aquele pai, como um dia ouvi uma pessoa falando, que falou assim, que ela nunca pôde contar muito com o pai, nem com a mãe, que eles falavam assim, se vira, dá um teu jeito, eu não quero nem saber, dá um teu jeito. O teu pai, ele não chega para você, olha só, Lucia, dá o teu jeito, Lucia, não quero nem saber, não. Thaísa, dá teu jeito, Vanessa, dá teu jeito, não. Ele está pronto, não, vem cá. Eu quero, muito pelo contrário, né? Instruir-te-ei
e guiar-te-ei pelo caminho. Né? Você andará pelo caminho e ouvirá uma voz atrás de você. Este é o caminho, não os desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Ele está pronto. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. O Senhor é o teu baluarte. Sabe o que é isso? Baluarte é uma expressão que está no Salmo. Baluarte é o forte, fortaleza, uma fortaleza. Se lembra das fortalezas que tinham nas beiras das cidades, né? Lá o Forte de Copacabana, lá em Niterói também tem um forte que era para proteger a cidade. Então, o Senhor é uma fortaleza, ele é um forte, mas ele é mais do que isso. Baluarte é um forte intransponível. Olha só, gente. Imagina o teu pai, ele é essa fortaleza intransponível, e ele nunca vai chegar para você e vai falar, dá o teu jeito, não quero saber, não, muito pelo contrário. Ele vai falar, vem aqui que eu quero te ensinar. Vem aqui que eu quero te dar toda a sabedoria que você precisa. Eu quero te ensinar o caminho que você precisa andar, né? Porque ele é essa segurança. Então, a paternidade de Deus, ela não pode ser confundida com a paternidade humana, que é limitada. Muitas vezes, os nossos pais, eles vão falhar, ou eles têm até um determinado ponto, por mais maravilhosos que eles sejam. Mas teu Deus é um pai perfeito, santo, imutável. Né? Enquanto os nossos pais têm falhas e limitações, Deus não. Ele, através da paternidade de Deus, estou terminando, os cristãos encontram identidade, se lembra, a Suzete falou isso, encontram identidade, propósito e esperança para a sua caminhada em fé. Então, fica firme com teu pai. Não abra mão dele, sabe? Ele está pronto a te pegar pela mão e falar, filho, não temas, porque eu sou contigo. Eu te sustento com a minha destra fiel, te pego pela mão e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Amém? Eu vou parar a gravação para a gente orar. Parei a gravação, a gente